Segundo livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 11, está escrito assim: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam, se santificaram, sem guardarem as suas turmas, e quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Você crê que isso aconteceu? E você crê que você é a casa onde o Senhor quer encher com a glória dele? Então declare assim comigo: Senhor, eu sou essa casa, eu quero a tua glória na minha vida. Você crê que ele vai falar conosco? Por gentileza, do corpo de suas mãos, então, e vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, aplaudindo, vai glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora, meu Deus, e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, porque o homem não tem nada a dizer, todos vamos ouvir a tua voz e a tua palavra. Então, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra gravar e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender, porque obviamente a Escritura foi registrada, né? Deus teve o cuidado de registrá-la para nos ensinar, para nos instruir, e tudo que está aqui escrito é para ensino nosso, né? Como figura para nós, é o que diz Romanos 15, versículo 4, é o que diz 1 Coríntios 10, 11. Muito bem. A glória do Senhor, então, no Antigo Testamento, ela se manifesta de formas diferentes. Nós encontramos vários exemplos, como quando o povo está no Egito, Deus envia praga sobre os egípcios e não sobre o povo dele. Depois Deus abre o mar, depois eles estão no deserto. Êxodo 16, o texto diz no versículo 10, que eles olhavam no deserto e viam a glória do Senhor na nuvem, na coluna de nuvem que estava lá. Encontramos também eles vendo a glória de Deus como fogo. Êxodo 24, quando eles estão ao pé do monte Sinai, veio uma nuvem sobre o monte e o povo olhava e via aquela nuvem como um fogo consumidor. Então o texto diz no versículo 17 que a glória, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor. Encontramos, quando o tabernáculo foi inaugurado, a nuvem de glória do Senhor vindo, enchendo aquele tabernáculo. Encontramos em outros momentos, como quando o profeta Elias vai também ao Monte Sinai, o texto diz que veio um vento, e o texto diz depois que veio o terremoto, e o texto diz depois que veio um fogo, mas o Senhor não estava em nada disso. Depois ele ouviu uma voz mansa. Então se manifesta de maneiras diferentes. No tempo de Davi colocou no coração construir um templo para Deus, mas Deus incumbiu a Salomão de fazer essa construção do templo, e ele vai preparar esse templo com zelo, com diligência, Davi já deixa preparados os materiais, já deixa a planta preparada, já deixa tudo organizado. Salomão então dá início a essa obra, e aqui o texto que lemos no capítulo 5, versículo 11, é justamente no dia da inauguração, da consagração do templo a Deus. Mas os detalhes que lemos aqui têm muito a nos ensinar. O versículo 11 diz que os sacerdotes se santificaram.
Eles estavam santificados. O versículo 12 diz que eles estavam vestidos de linho fino. O versículo 13 diz que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir a sua voz, em seguida a glória do Senhor encheu a casa. Note então, todos esses detalhes aqui não é por acaso, tem muito para nos ensinar. Haja vista que quem quer a glória de Deus na sua vida precisa estar em santidade, porque sem santificação ninguém verá Deus. Tem que se separar, tem que se consagrar. O linho fino, não é, no Novo Testamento, representa a santidade. Vestes brancas, é bem-aventurado aquele que lava as vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 19, Jesus vindo em glória com a igreja, não é, todos vestidos de linho fino. O texto diz que eles uniformemente louvavam, ou seja, uniforme vem de única forma. Não é? Quem usa uniforme segue um padrão. Por exemplo, os militares têm uma farda, têm um uniforme. Então, você não vai ver um militar com uma farda, um uniforme diferente do outro, porque é padrão, tem que ser tudo igual. Não é? Tem que ser tudo igual. Quem é da Paz e Vida sabe que esse aqui é o nosso uniforme, não é? É terno preto, camisa branco, azul e gravata vermelha. Esse uniforme foi o que Deus colocou no coração do pastor João Henrique. Então, como Deus colocou ele à frente do ministério, a regra é essa para todos os pastores. Esse é o uniforme. Mas compreenda que aqui estamos falando não do uniforme tão somente no sentido da roupa, de todos os sacerdotes estarem vestidos com a veste branca, que estamos falando de uniforme, de única forma, estamos falando de propósito e coração. Qual o propósito de todos esses sacerdotes reunidos, de Salomão? Qual o propósito deles? Diga comigo, adorar a Deus. Diga comigo, glorificar o Senhor. Diga comigo, engrandecer ao Todo-Poderoso. Então a intenção do coração era essa. A intenção do coração, a única forma era essa. E o texto vai dizer que a glória do Senhor encheu a casa. Leia comigo o capítulo 7, aí mesmo, 2 Crônicas, capítulo 7. Versículo 1, diz assim: acabando Salomão de orar. A oração está no capítulo 6, tá? Depois você lê o capítulo 6 inteiro, que é a oração de Salomão. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Vamos entender então essa conjuntura de detalhes. Tem um rei que é escolhido por Deus, tem um rei que quer agradar a Deus, tem um homem que ora a Deus, tem sacerdotes santificados, tem gente que está de veste branca, tem gente uniformizada, tem gente que louva e adora ao Todo-Poderoso, tem gente de coração voluntário. O texto diz, né, que apresentaram sacrifícios e holocaustos a Deus. Esses sacrifícios e holocaustos, que diz o versículo 5, 22 mil bois, 120 mil ovelhas, isso não era oferta por expiação da culpa, ou seja, aquela oferta não era por arrependimento de pecado. Quando alguém pecava no Antigo Testamento, tinha que levar o animal, tinha que colocar a mão na cabeça, o sacerdote degolava, para que houvesse transferência de glória. Não, isso aqui não é oferta por expiação de pecado, isso aqui é oferta de ação de graça. Isso aqui é oferta de alegria, isso aqui é oferta de júbilo. Salomão e todo o povo reunido oferecendo a Deus o melhor que eles têm, com o coração voluntário, com alegria, com júbilo. E quando eles fazem tudo isso, Deus se agrada. Deus se agrada e Deus responde com fogo, e a glória do Senhor encheu aquela casa, aquele ambiente. Agora compreenda que nada disso aqui é por acaso. Eu pergunto, você quer a glória de Deus sobre a sua vida? Você quer a glória de Deus te enchendo? Deus quer. Note então que até aqui em que vimos, a glória, não é? A maioria dos textos que vimos é do lado de fora, do lado externo. Diga comigo, mas Deus quer a glória dele também aqui dentro. Aponte para o seu coração e diga: aqui dentro. Ele quer manifestar a glória dele aqui. Então vejamos, vá comigo agora no livro de Isaías, no capítulo 60, versículo 1, para trazermos então a aplicação do que acabamos de ler. Isso tudo aconteceu como um exemplo, como uma figura, como um ensino para nós. Isaías 60, no versículo 1, diz assim: levanta-te. Eu não pedi para ninguém ligar a luz, não. Se alguém fala, pô, a luz, o pastor para aparecer a glória. Não, aconteceu aí, ligaram, não sei porquê. Isaías 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Note que é uma profecia.
não é? A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Obviamente, essa profecia está apontando para aquele que iria trazer a glória de Deus aqui na terra. Encontramos já a profecia do próprio Isaías, quando ele foi levado diante do Todo-Poderoso, Isaías 6, ele vê, né, o texto diz, né, que ele vê os querubins voando, e ele ouve os querubins dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua... Ele vê isso lá no céu, ele foi arrebatado, né? Ele teve essa visão celestial. Mas note que aqui é uma profecia. Ele está profetizando que iria nascer a glória do Senhor sobre alguém, e essa glória viria aqui para a terra. E obviamente ele está falando de quem? Diga comigo, de Jesus. Ele está apontando para Jesus. Vá comigo no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de número 14, o texto diz assim, João 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Hebreus capítulo 1, versículo 3 vai dizer que Jesus é o resplendor da glória de Deus. É o resplendor da glória. E glória, não é, traz o ensino de maneira clara, a revelação de maneira clara, não só no sentido de autoridade, de honra, mas no sentido também de peso, de poder. Ou seja, a glória é o conjunto de quem Deus é, da presença dele, do resplendor dele. Tudo isso está corporalmente em Jesus Cristo. O resplendor da glória do Senhor habita nele. Ele manifestou a glória do Senhor, manifestou a presença, a Shekinah, a presença vívida do Altíssimo, enquanto esteve nessa terra. Só que você conhece a palavra, você sabe que ele cumpre o ministério, após 3 anos e meio ele é morto, não é? Ele morre, entrega a própria vida, ele morre na cruz do Calvário, até ao terceiro dia ele ressuscita, permanece 40 dias com os discípulos, e depois ele sobe aos céus. E ele deixa claro, eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. 10 dias depois vem o Espírito Santo. Pedro diz na primeira carta, capítulo 4, versículo 14, só a parte final, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então agora é o Espírito Santo que está aqui conosco. E essa glória que está com ele, não todo, obviamente, porque ninguém é Deus, só existe um Deus. Mas há uma porção de glória que ele quer compartilhar conosco. Há uma porção de glória que ele quer derramar sobre a nossa vida. Diga para a pessoa que está lá, tem uma porção de glória que o Espírito Santo quer derramar sobre você. Tem presença de Deus para você, tem poder de Deus para você, tem unção do Altíssimo, tem cabelo para você, o peso da glória ele quer derramar sobre a nossa vida. E isso vai ser manifesto em tudo o que fizermos. Na nossa conduta, ele quer derramar essa glória para que nos pareçamos mais com ele, em tudo que fizer. Inclusive eu quero ler com você, 1 Coríntios 10, versículo 31, está escrito assim, né, quando Deus derrama a glória dele sobre a vida de Paulo é completamente transformada. Ele deixa de ser um perseguidor, um assassino, um endemoniado, ele deixa de ser alguém em trevas. Quando a glória do Senhor resplandece no entendimento dele, a vida dele muda completamente. Aí ele é usado pelo Espírito Santo para dizer, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de tudo o que fizer, portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Quando a glória do Senhor está sobre a nossa vida, nós resplandecemos essa glória. Através de palavras, externamos através da conduta, através do comportamento, refletimos que de fato a glória do Senhor habita em nós. Compreenda que a casa lá, no caso, né, o templo que Salomão ergueu é só uma figura. Levante a mão e declare, eu sou a verdadeira casa que o Senhor quer habitar. Diga no meu coração que Ele quer manifestar a glória. Diga, derrama, meu Deus, a tua glória sobre a minha vida. Note então que do mesmo jeito que a glória do Senhor encheu aquela casa, o Senhor quer encher a nossa vida. Ele quer encher a nossa vida. Agora, compreenda que do mesmo jeito que no tempo de Salomão, aquele conjunto de pessoas todas tomaram aquelas determinadas atitudes, nós também devemos tomar.
Nós também devemos tomar e manter-se assim. Por quê, pastor? Note que o texto que lemos no início da mensagem, o rei orou, os sacerdotes se santificaram, era vestes de linho fino, era gente louvando e adorando a Deus uniformemente, era gente de coração voluntário, oferecendo a Deus o melhor que tinha, a glória de Deus veio. Todavia, Deus vai falar a Salomão que se ele permanecesse com o coração no Senhor, como Davi foi, o Senhor estaria ali. Mas se ele deixasse a Deus, Deus também iria deixá-lo. Compreenda também, né, Deus usa o profeta Azarias para falar ao rei Asa, o Senhor está conosco enquanto o buscarmos. Se o deixarmos, ele nos deixará. Segundo Crônicas 15, versículo de número 2. E Deus vai fazer isso. Enquanto buscam a Deus, a glória do Senhor permanece lá. Mas a palavra nos mostra de maneira clara, séculos depois, lá na frente, o povo de Jerusalém deixou a Deus, deixou de se santificar, deixou de usar vestes brancas, deixou de louvar a Deus e colocar em primeiro lugar, deixou de servir ao Senhor com alegria, pouco a pouco foi colocando Deus de lado. E, obviamente, as consequências vieram, né? E Deus já tinha prevenido desde o primeiro dia. Quais foram, então, as consequências? O inimigo veio, o inimigo prevaleceu, o templo foi destruído, né? Jerusalém foi destruída, foram levados para o cativeiro babilônico, passaram 70 anos no cativeiro, e é lá, na Babilônia, que surge um homem chamado Ezequiel, que Deus o levanta como profeta. E se você ler o livro de Ezequiel, Deus vai revelar a Ezequiel de maneira clara, depois você confere no capítulo de número 10, versículo 18, Ezequiel tem uma visão, Deus mostra para ele. Que visão, pastor? A glória do Senhor que estava naquele lugar, no templo, essa glória saiu do templo, se retirou e subiu ao céu. A glória não estava mais lá. A glória foi retirada, porque deixaram de fazer a parte deles. Compreenda, então, que Deus não quer a glória deles sobre nós momentaneamente, passageiramente, esporadicamente. Diga comigo, Deus quer a glória dele sobre a minha vida permanentemente. No entanto, para que isso aconteça, a nossa conduta é fundamental. A nossa resposta, né, ao Senhor e à palavra dele, a presença dele é fundamental. E como acabamos de ler em 1 Coríntios 10, em tudo aquilo que fizermos. Por exemplo, vá comigo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 6, está escrito assim, leia lá comigo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 6. Lembrando sempre, os sacerdotes se santificaram. Vestes brancas. 1 Tessalonicenses 4, 6 diz, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes o dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a... Deus nos chamou para quê, minha gente? Note que se você ler a partir do versículo 1, Paulo vai instruir, eu ensinei vocês de que maneira convém andar e agradar a Deus, e assim vocês têm que progredir cada vez mais. Ele vai falar da questão do casamento, não é? Vai falar de prostituição, nós temos que ter santidade no corpo, nas relações íntimas, mas em seguida ele fala de maneira clara, negócios, trabalho, não é só no casamento, não é só na vida sexual que tem que ter santificação, é em todas as áreas da vida, em todas as áreas, em tudo aquilo que fizermos. Pense você consigo mesmo, será que tem gente que dá golpe hoje nos outros por dinheiro? Pense você, será que tem golpe hoje em dia? Golpe do Pix, golpe do boleto, golpe disso, golpe daquilo. Hoje pela manhã uma irmã me pediu uma ajuda, uma senhora já idosa, não é? Ela falou, pastor, me ajuda aqui, porque eu acho que sumiu um dinheiro da minha conta. Eu falei, como assim, irmã? Ela falou, pastor, entrou um dinheiro na minha conta, minha aposentadoria, e não está batendo não, sumiu um dinheiro da minha conta. Eu falei, é mesmo? Eu falei, mas a senhora tem um extrato? Ela falou, tenho. Veja aqui para mim. E você sabe que matemática é exato, não é? Matemática é infalível. Na matemática, 2 e 2 é 4. Eu costumo brincar que no direito depende. 2 e 2 pode ser 10, pode ser 20, pode ser 1000. No direito tudo depende, mas na matemática é exato. Eu peguei a calculadora, não é? Peguei, entrou X, saiu X, entrou X, saiu X, entrou X, saiu X, e fui somando. Resumindo, sumiu R$911 da conta dela. Eu falei, irmão, tá aqui, ó, fui marcando, né? Fui grifando, tá aqui, entrou isso, saiu isso, saiu isso. Simplesmente sumiu mesmo da conta dela. R$911. Passou, sumiu como? E eu sei lá.
E eu vou saber? É o que está no extrato. Sumiu. Eu falei, a senhora procure o seu gerente. Vá no banco, leve o extrato e diga, me explique aqui para onde é que foi esse dinheiro. Porque está aqui toda a história. Onde é que esse dinheiro entrou? Onde é que esse dinheiro foi? Explique para ele. Diga para ele que esse dinheiro tem que aparecer. Se não aparecer, a senhora entra com a causa na justiça, processa o banco. Eles têm que devolver o seu dinheiro e ainda dano moral. Né? Isso é crime. Mas muito bem, será que tem gente aí, não só nisso, mas em outros sentidos que dão golpe nos outros? Esses dias um amigo meu, motorista de aplicativo, ele estava ali em São Paulo, próximo da Lapa, pegou uma corrida para Cotia. Disse que deu 30 e poucos reais. Duas moças entraram no carro, sentaram, com as sacolas, e aí chegou lá no destino. Quando chega lá no destino, elas disseram, olha, fulano, espere aí, a gente vai entrar aqui só para pegar o dinheiro e já volta para pagar. A gente vai deixar as sacolas aí, a gente já volta para pegar, tá bom? Falou, tá bom. E entraram. Dali a pouco, 5 minutos, não vem. Passa 10 minutos, não sai ninguém. Ele pegou o celular, o aplicativo, e mandou uma mensagem, perguntando, né? Fulano, tal, precisa ir embora, precisa trabalhar. Passa 15 minutos, nada. Passa 20 minutos, nada. Ele falou, ixi, será que eu caí num golpe? Ele sai do carro, ele bate palma, ele chama, não sai, ninguém. Ele falou, mas não é possível, deixar as sacolas, deixar as bolsas. O que é que tem nessa sacola? Tem umas caixas de sapato. Olhando por fora, sacola nova, né? Parecia compra. E ele falou, não é possível, elas vão voltar a pegar essa sacola. Ele ficou inquieto, será que eu caí num golpe? Será que eu caí num golpe? Ele pegou de curiosidade e falou, vou abrir essa sacola. Abriu a sacola, tirou a caixa. Sabe o que tem dentro da caixa? Jornal. Caiu num golpe, coitado. 30 e poucos reais. Querido, querida, compreenda. Quem não conhece a Deus, está aí os golpes, está aí os estelionatários, está aí os bandidos, né? Vivemos num estado, não sei se você tem acompanhado os noticiários, tem gente de facção criminosa dentro do governo. Está aí essa semana, não sei se você tem visto nos noticiários, repercutindo. O ministério aí pagou para a tal dama do tráfico sair do Amazonas para ter reunião com secretários, com ministros em Brasília. Não é? Vivemos em dias, tiraram o maior traficante, o maior criminoso desse estado, tiraram lá do interior do país e eles trouxeram para a capital federal. Vivemos esses dias. Não é? Mas compreenda que isso não é só no governo, está refletido na sociedade. Ou não? Ou não tem gente por aí que passa os outros para trás por causa dele? Tem advogado bandido, que fica o dinheiro dos outros. Como tem médicos que fazem as coisas por dinheiro, como tem profissionais das mais diversas áreas que enganam o outro. Nós não podemos fazer isso. Quem quer a glória de Deus não pode oprimir ou enganar ninguém, coisa nenhuma. Vou lhes dar um exemplo simples. Esses dias atrás, moramos em Barueri, né? E aí tem uma irmã lá que tem um restaurante, fomos lá. E aí comemos, eu, minha esposa, as crianças, e aí, na hora do almoço, pedimos lá uma jarra de suco, de laranja e outra de limão, e nós vamos comer. A irmã nem sequer marcou, anotou que a gente pediu a jarra, né? E aí, quando foi para pagar, e a comida era no peso, quando foi para pagar, eu nem lembrava da jarra de suco, eu pensei que já tinha marcado, e aí paguei. Quando eu saio, entro no carro, já estava indo embora, o Espírito Santo, você não pagou o suco. Falei, eu não paguei o suco. O Espírito Santo, você não pagou o suco, volte e pague o suco. Paga as 2 jarras de suco que você não pagou. Na hora, voltei, encostei o carro, né, entrei e falei, olha, não cobrou o suco. Não cobrou, falei, não cobrou o copo e paguei. Não estou te dando esse exemplo para dizer que eu seja melhor do que ninguém, não, porque eu sequer lembrava, mas o Espírito Santo me lembrou. Tem um ditado que diz, o certo é... Você quer a glória de Deus na sua vida? Faça o que é certo. Não fique com nada que é do outro. Não oprima ninguém. Não engane ninguém. Faça sempre o que é certo. Priorize a vontade do Senhor. Priorize a vontade do Todo-Poderoso. Se santifique, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Você pode não ter tido nenhuma intenção, mas Deus lhe mostrou. Deus lhe falou, obedeça. Faça o certo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Compreenda então que o Senhor quer a glória dele habitando em nós. Uma pessoa que é cheia da glória de Deus, ela reflete essa glória. Vá comigo, 2 Coríntios 3, versículo 17. 2 Coríntios 3, versículo 17, está escrito assim, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Versículo 18, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do... Note que o versículo 18 começa dizendo, mas todos nós, não é para um ou para outro.
Não é só para pastor, não é só para apóstolo, não é só para líder. Levante a mão e declare, é para mim também. Diga, a glória do Senhor é para mim também. Todos nós. Quando Paulo é usado pelo Espírito Santo para dizer com cara descoberta, nos versículos anteriores, ele está falando de Moisés. No tempo de Moisés, ele subia ao monte, quando ele descia, ele voltava resplandecendo. Ele voltava brilhando. Não conseguiam olhar para o rosto dele. Não conseguiam olhar. Tinham que colocar um pano, tinham que colocar um véu para cobrir, até que aquele brilho fosse desvanecendo, acabando, diminuindo, até a face dele voltar ao normal. Não aguentavam olhar. Já lhe aconteceu de num dia ensolarado como esse, você está andando na rua e uma luz bater, por exemplo, num para-brisa de um carro, num vidro e bater bem no seu olho? Dá até aquela piscada de tão forte, tão intenso que foi. Esses dias o sol está mais perto, você já percebeu, né? O sol está bem pertinho da gente aqui, o negócio. Então a luz fica mais evidente. Mas Moisés tinha que cobrir o rosto. Diga para a pessoa que está do lado, não é para você cobrir o rosto, não. Diga para você refletir a glória do Senhor. Só que note que esse refletir, ele usa um exemplo, como um espelho. Você já reparou, num dia frio, por exemplo, você toma banho com chuveiro quente, o vidro fica todo embaçado? Como é que um vidro embaçado reflete luz? Pergunte para a pessoa que está do teu lado, só pergunte. Pergunte para ele, sua vida não está embaçada não, né? Sua vida não está embaçada não, né? Tá nada, pastor, estou refletindo, sou espelho limpo. E se o espelho estiver sujo, a luz não vai ser a mesma. Ela vai desvanecer, ela vai acabar. Esse espelho tem que estar limpo. A palavra diz em Hebreus 12 que a gente tem que deixar todo o pecado e todo o embaraço que estão de perto nos rodeia. Temos que deixar. A glória do Senhor tem que se manifestar aqui dentro. Temos que refleti-la e refletir em quem está à nossa volta. Encontramos homens e mulheres no decorrer da Escritura que foram cheios da presença de Deus, que foram cheios da glória de Deus, resplandeceram a glória em casa, resplandeceram a glória no trabalho, resplandeceram a glória do Senhor em nações, como José, que foi a diferença no Egito, como Daniel, que foi a diferença na Babilônia, como Obed-Edom, que foi a diferença na casa dele. Ô meu irmão, essa turma toda já foi, agora é a minha, a tua vez. O Senhor quer a glória dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre tudo o que você fizer. Mas note que o texto diz como um espelho, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em pouco a pouco, dia após dia, sem desanimar, dia após dia, sem recuar, sem retroceder, dia após dia, querendo cada vez mais. O mesmo Ezequiel que Deus usou para profetizar que a glória do Senhor saiu do templo, no capítulo 10, Deus o usa no capítulo 43 para profetizar que ele viu a glória do Senhor enchendo o templo. Oh, querido, o Senhor quer encher a mim e a você com a glória dele, com a presença dele. Ele quer que essa glória resplandeça, segundo aos Coríntios. Passe aí uma página 2, capítulo 4, o versículo 6 diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Compreenda que enquanto o Espírito Santo trabalha para refletir e nos encher com a glória dele, para refletirmos ela, o diabo trabalha para cegar o entendimento, para não vermos a luz do Evangelho de Cristo. E é um trabalho diário. Enquanto o Espírito Santo trabalha aqui dentro, eu quero te encher com a minha glória, eu quero você refletir na minha glória, se santifique, lave as vestes. Enquanto o Espírito Santo vai dizendo, não pare de levantar as mãos e louvar, não pare de adorar, não pare de orar, o diabo vai trabalhando o contrário. Orar para quê? Louvar para quê? Se santificar para quê? Você não está vendo fulano fazendo? Você não está vendo ciclano fazendo? Fulano não ora, fulano não se consagra, fulano não santifica. Meu irmão, não dê ouvidos à voz do inimigo, não dê ouvidos à palavra do Senhor, dê ouvidos ao Espírito Santo. Ele quer a glória dele sobre a tua vida. E quando a glória vem, diga comigo, tem paz. Diga comigo, quando a glória vem, tem alegria, tem refrigério, tem segurança, tem descanso. E ele quer essa glória sobre a tua vida, para você levar essa glória, essa presença lá na tua casa, lá no teu trabalho, para ser a diferença. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora nós temos que amar a justiça e aborrecer a iniquidade. Vivemos em dias de muita gente, infelizmente, que faz concessões. Deus não faz concessões, Deus é santo. Ele diz, seja santo porque eu sou. É nossa obrigação se santificar. Note que no Antigo Testamento os sacerdotes eram exclusivos descendentes diretos de Arão. Os levitas eram exclusivos da tribo de Levi.
Através de Cristo, todos nós somos sacerdotes. No tempo de Salomão, só tinha um rei que orava. Através de Cristo, todos somos feitos reis e rainhas e temos obrigações. E temos também responsabilidades. Diga para a pessoa que está do lado, a responsabilidade é tua de orar todo dia. Diga para ele, diga para ela, a responsabilidade é tua de se santificar. Diga, a responsabilidade é tua de manter as vestes brancas. Diga, a responsabilidade é tua de louvar e adorar ao Todo-Poderoso. Ô pastor, mas não sei nem cantar, meu irmão. Deus quer os verdadeiros adoradores. Quem canta aqui tem que ensaiar, tem que se preparar, tem que treinar a voz. Para louvar bem, para fazer bem feito. Ô pastor, mas eu não louvo assim. Meu irmão, vá para a boca e louve, porque a palavra diz: todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Naquele dia tem instrumentos sendo tocados, nós temos que fazer assim também. Ô pastor, mas eu não sei tocar violão. Eu também não. Mas diga para a pessoa que está lá, você tem duas mãos, e nós devemos louvar ao Senhor, aplaudindo ao Senhor com as mãos, porque também é uma maneira de louvar. Você sabe tocar, toca o violão, toca a bateria, toca o teclado. Passando sem tocar, usa as mãos então, e glorifique ao Senhor, e abre a tua boca e adore Ele, porque Ele vai te encher, e a glória dele vai refletir na tua vida. Se coloque de pé, por gentileza. Vivemos no tempo do fim. Em breve o Senhor voltará. Isso é iminente. Só não vê quem não quer. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí na natureza, ou você acha que é por acaso que o sol está mais quente? Não é por acaso. Não é que o sol esteja mais quente, parece que ele está mais perto, né? O calor está intenso. Mas você já reparou que quando chove, esses dias, essa semana, muita gente ficou sem energia por conta das chuvas, caíram árvores, morreram pessoas. Só em São Paulo morreram 8 pessoas por queda de árvore. Você acha que isso é por acaso? Só esse ano já teve terremoto na Turquia, já teve terremoto no Marrocos, já teve terremoto aqui em São Paulo. Só esse ano, a Amazônia está queimando lá. Engraçado que ninguém fala nada, mas está queimando lá os montes. Eu não sei se você tem acompanhado os noticiários, eu já fui em Manaus há anos atrás, e quando o avião desceu, o avião descendo já viu uma nuvem de fumaça. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu vivenciei isso. Quando o avião desceu, era uma fumaça que você mal conseguia respirar. Eu não vi a hora de chegar logo no carro. O irmão que foi me pegar, o evangelista foi me pegar, estava com ar-condicionado. Quando fui dormir, tinha ar-condicionado no quarto que eu estava, mas eu tive que dormir, por orientação do irmão, pega uma toalha de bolso, e lava ela, deixa ela bem úmida e põe no nariz, senão você não vai conseguir dormir. Porque mesmo o ar-condicionado ligado fica muito seco. Eu passei por isso, ninguém me contou. Há 10 anos atrás. Hoje, está lá do mesmo jeito. Você acha que isso é por acaso? Não é só no Brasil que tem queimada. Nos Estados Unidos, aliás, no Canadá, esses dias teve queimada que a fumaça chegou lá do outro lado, na Europa. Enfim, os sinais estão na natureza, os sinais estão na economia, na política. Tudo está se cumprindo. Jesus está voltando. E nós temos que olhar para nós. O Espírito da glória do Senhor tem que habitar aqui. Nós temos que querer essa glória. Nós temos que buscar essa presença. Porque senão ela vai, saindo pouco a pouco. No tempo de Moisés era algo momentâneo e passageiro. Nos nossos dias, naquilo que depender do Senhor, não será momentâneo e passageiro. Será permanente. Será constante. Será intenso. Na vida de quem quer. Na vida de quem busca. Aquilo que depender de Deus, Ele vai derramar sobre nós. E eu pergunto, você quer receber dessa glória? Você quer receber dessa presença? Você quer receber esse cabode, o peso da glória do Senhor? Eu quero, e eu quero todo dia. Eu quero todo dia. E cada dia eu quero mais. Cada dia eu quero mais da presença dEle.